Olá pessoal, meu nome é Marjorie e eu irei falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho intitulado Desenvolvimento de adsorventes macroporosos de afinidade por íons metálicos. As indústrias de alimentos e farmacêuticas, elas têm um interesse especial por biocompostos ativos e esse interesse é contínuo. As técnicas cromatográficas elas estão presentes na maioria desses processos de purificação e por isso gera-se a necessidade de desenvolver novos materiais e novas técnicas que consigam manter ao máximo a bioatividade desses compostos. É aí então que surgem as matrizes poliméricas macroporosas. Essas matrizes elas têm sido utilizadas em processos de purificação devido à alta porosidade, com grandes poros interconectados, apresentando baixa resistência ao escoamento, o que permite o uso de soluções mais viscosas, eliminando assim as etapas de preparação das amostras. Em contrapartida, a área superficial dessas colunas é menor do que a dos leitos fixos tradicionais, possuindo menor capacidade de adsorção e, consequentemente, diminuindo a eficiência de purificação. E o que pode ser feito para contornar esse problema? O que aí então surge, a necessidade de modificar quimicamente ou fisicamente a superfície dessas colunas para uma aplicação específica. E uma alternativa é funcionalizar esses criogéis, essas matrizes com íons metálicos para utilização em cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados. Essa técnica é utilizada para separar peptídeos e proteínas que contêm aminoácidos com grupos dadores de elétrons, como a histidina e a cisteína. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar adsorventes monólogos macroporosos voltados para a purificação de proteases por técnica de cromatografia de afinidade. Para a síntese e funcionalização desses criogéis, foi preparada uma solução aquosa com 7% de monômeros à base de acrilamida, bisacrilamida, alilglicil éter, em banho de gelo, e para catalisar a polimerização foi adicionado persulfato de amônio e UTMED. A solução foi vertida em seringas plásticas de 5 ml, colocada em banho termostático a menos 12 graus Celsius por 24 horas e seca em estufa a 60 graus Celsius. Posteriormente, foi então realizada a funcionalização desses criogéis com glutaraldeído e como agente quelante o ácido iminodiacético, e então essas matrizes foram carregadas com íons de cobre, níquel ou zinco. Obtidas as matrizes, foi realizada a caracterização das mesmas, avaliando a capacidade de inchamento, grau de expansão, porosidade total e suas frações. Na figura está apresentado os criogéis obtidos, o criogel controle que não foi funcionalizado e aqueles que foram modificados com os diferentes íons. Obteve-se criogéis com estrutura cilíndrica, rígida, uniforme e esponjosa quando desidratados, elástica e de aspecto macio quando umedecidos, característicos dos monólogos de poliacrilamida. Os criogéis funcionalizados apresentaram diferentes colorações compatíveis com o metal utilizado. Aqui está apresentado os dados para a caracterização do criogel. Foi possível observar que houve diferença estatística entre o criogel que não foi modificado e aqueles que foram funcionalizados, com exceção para a fração de macroporos. Quanto ao grau de expansão e à capacidade de inchamento, foi possível observar menores valores para os criogéis que foram modificados. Isso se deve à inserção dos braços passadores, que podem aumentar a resistência da estrutura do adsorvente e, consequentemente, reduzir a capacidade de armazenar água em sua estrutura. A menor capacidade de inchamento das matrizes beneficia o suporte cromatográfico referente à sua resistência mecânica, principalmente quando manuseado em pressões elevadas. Os dados obtidos para o grau de expansão demonstram que os adsorventes ocupam um grande volume quando hidratados e reforçam a natureza porosa de sua estrutura. Com a funcionalização, foi possível observar que houve uma pequena redução da porosidade total e um aumento da fração de poros menores. Essa alteração também se deve à inserção dos braços espaçadores, atribuída ao potencial de polimerização do glutaraldeído utilizado na funcionalização, que fez com que alguns macroporos passassem a se comportar como micro e mesoporos por estarem parcialmente obstruídos. Entretanto, a porosidade total manteve-se elevada, com valores em torno de 88%, e a maior parte do criogel é composta por macroporos, o que potencializa sua utilização em processo de purificação. Conclui-se que foi possível produzir um adsorvente de afinidade por íons metálicos. As características físicas dos criogéis produzidos foram compatíveis aos dados descritos na literatura. O processo de ativação foi eficiente, mantendo a estrutura macroporosa dessas matrizes, o que indica a aplicação das mesmas em processo de purificação de biomoléculas por afinidade.
Aqui está apresentada algumas referências utilizadas. Obrigada pela atenção.